Olá, turma, tudo bem? Como prometido, uma aula de resumo aí para reforçar os estudos sobre sistemas operacionais na disciplina de Informática Aplicada à Educação, ok? Iremos falar hoje um pouco sobre sistema de arquivo. O que vem ser um sistema de arquivo? Tá? Basicamente, turma, o sistema de arquivo ele é um modo como os dados serão organizados e listados no disco. É como se o sistema operacional tivesse uma lista com os dados que serão acessados no disco, para ficar mais fácil localizá-los depois, se os dados estiverem bem listados e bem organizados no disco rígido, a busca posterior desses dados será mais ágil e mais fácil, além de ficar bem mais rápido. Então, turma, o sistema de arquivo ele surgiu com o propósito de melhorar a estrutura da localização dos arquivos dentro do disco rígido, gerenciado pelo sistema operacional. Então, o sistema de arquivo nada mais nada menos que um conjunto de estruturas lógicas, como nós estamos falando de software, estrutura lógica, e de rotinas que permitam ao sistema operacional controlar o acesso ao disco rígido. Então, cada sistema operacional no mercado existe um sistema de arquivo, existe uma forma de organização dos arquivos no seu disco rígido, ok? Uma dessas características de estrutura e organização dos arquivos de um sistema de arquivo é que ele controla a localização dos arquivos, tá? Gerencia a localização dos arquivos. Se o disco rígido, se o sistema operacional não souber onde está a localização desses arquivos, fica muito difícil ele achar determinado caminho de um arquivo e ele vai perder muito tempo para encontrar esses arquivos. Então, o sistema de arquivo ele vem facilitar a gerência dessa localização desses arquivos no sistema operacional. Outro papel fundamental de um sistema de arquivo é que ele responde aos comandos para manipular arquivos. Por exemplo, comandos de copiar, colar, deletar, remover, renomear, criar diretório, que são pastas onde serão organizados os arquivos. Tudo isso é uma organização hierárquica de um sistema de arquivo. Controla pedidos de entrada e saída de arquivos, turma. Professor, mas como assim? Eu não entendi. Olha só, você tem um dispositivo de massa externo, um HD externo ou uma pendrive. Basicamente, cada sistema de dispositivo de entrada e saída existe um sistema de arquivos. Como é que o meu sistema operacional, que eu estou rodando, vai entender o tipo de arquivo que está sendo utilizado no seu dispositivo de armazenamento secundário, que é uma pendrive ou HD externo? Então, o sistema de arquivo facilita o entendimento entre as partes. Então, é com esse sistema de arquivo padrão que eu consigo entender que eu posso entender os arquivos que serão armazenados nessa pendrive, no HD externo, etc. Por último, processos na ordem que são recebidos, como se fosse uma fila hierárquica de armazenamento. Então, turma, o sistema de arquivo ele tem um papel fundamental na gerência dessas localizações desses arquivos dentro do disco rígido, tá? Controlado pelo sistema operacional. Então, todo sistema operacional do mercado existe um sistema de arquivo. Windows, Linux, macOS, etc. Ok? Então, basicamente, resumindo o que eu estava falando, perceba nesta figura que eu tenho aqui esses diretórios, ou pastas, como melhor dizendo. Nessa parte aqui são os arquivos que são armazenados nessas pastas. Perceba a forma hierárquica de organização desses diretórios e desses arquivos. Isto é papel fundamental que o sistema operacional entenda a organização e a localização desses arquivos. E isto é papel do sistema de arquivo. Ok? É a forma como os arquivos e diretórios são organizados dentro do disco rígido, e gerenciado pelo sistema operacional. Tá? Resumidamente,
é um sistema de ficheiros ou sistema de arquivos, também conhecido como gestão de ficheiros. Forma de organização de dados é algum meio de armazenamento de dados em massa. Tá? Outra característica do sistema de arquivos é a parte de controlar a inicialização dos sistemas operacionais, na parte de boot, a MBR. Moçada, você deve estar se perguntando, professor, eu não entendi. Olha só, em um sistema de disco rígido, melhor dizendo, vamos entender aqui. Eu posso ter até 2 sistemas operacionais em um mesmo disco rígido. Tá? É como se eu tivesse instalado no mesmo disco o Windows e o Linux. Mas como é que eu vou gerenciar esses 2 sistemas, haja vista que eu só tenho um disco rígido? E eles também têm sistema de arquivos diferentes. Isto aí, moçada, é papel da Master Boot Record, que é um arquivo que fica lá no setor de inicialização do disco, que vai estar em contato com a BIOS, tá? Que a sua importância é o reconhecimento do sistema de arquivo. Então, quando o computador é ligado, se você não tiver 2 sistemas instalados ou um sistema instalado, a lógica é a mesma. Quando você inicializa seu computador, você vai entrar, vamos lá, vamos supor que você tem o Windows. O Windows vai entrar em funcionamento. Então a MBR, que é um setor de inicialização, precisa entender qual a forma de organização desses arquivos neste sistema operacional. Tá? Da mesma forma, se você tiver 2 sistemas operacionais instalados no disco, eu preciso entender qual é o sistema do sistema operacional X e qual é o sistema de operacional Y, para poder aí sim inicializar e ser reconhecido pelo sistema operacional. Então, percebam a importância do sistema de arquivo em um sistema operacional, turma. Isso é de papel fundamental entender essa parte do sistema de arquivos. Na nossa disciplina, não nos concede entender basicamente técnicas avançadas de sistema de arquivos. O que eu quero que vocês entendam e assimilem qual é a importância e qual é o papel de um sistema de arquivo dentro de um sistema operacional. Aqui temos uns exemplos de alguns sistemas de arquivos distribuídos por alguns sistemas operacionais do mercado. A Apple, por exemplo, utiliza o HFS, tá? O Unix e o Linux, o FS, XT, XT2, XT3, XT4. O Windows, a família do Windows, utiliza o FAT, desde a versão 12 até a 32, depois veio o exFAT, quando surgiu o Windows Vista, o Windows XP, tá? Surgiu o NTFS, que é a evolução do FAT, e o Windows 8 hoje utiliza o RFS. Hoje o Linux, por exemplo, a versão que nós iremos estudar, a versão do Ubuntu, utiliza XT4. Ok? Aqui são uns exemplos de alguns sistemas de arquivos mais conhecidos atualmente pelos sistemas operacionais. O engraçado é que, por exemplo, se você tem algumas particularidades, por exemplo, você no Windows, o Windows ele só vai reconhecer FAT ou NTFS, ou RFS, é óbvio. Tá? Outros sistemas de arquivo, você vai necessitar instalar algum software para o Windows poder entender. O Windows entende isso aqui, ó. Já o Linux entende tanto o FS, HFS, XT, XT2, XT4, Races, e também ele entende a família de sistema de arquivo do Windows, que FAT, NTFS e RFS. Percebam algumas diferenças entre alguns sistemas operacionais. Tá? Até o próprio Apple também, o macOS também entende outros sistemas operacionais, com algumas restrições. Ok, turma? Espero que vocês tenham assimilado esses conceitos sobre o sistema de arquivos e na próxima videoaula a gente vai falar um pouco sobre alguns sistemas operacionais do mercado, da onde nós destacamos o Linux. Ok? Até a próxima.